atividades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 28 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast também, em todas as plataformas tocadoras aí de podcast, todos os aplicativos que tocam podcast, para você ouvir na melhor hora do dia. Aliás, esse programa de hoje, tenho certeza, vai ser muito ouvido várias vezes, por conta do conteúdo que a gente tem aqui, né, proposto para a gente conversar, por conta da nossa convidada também. Logo mais tem reprise na Plena TV, depois fica disponível em todas as plataformas também das redes sociais, tanto no Face, YouTube, no Instagram também fica disponível o programa inteiro. E você pode, claro, durante todo o dia, a qualquer momento também, dá o comando aí a Alexa para ouvir a Folha FM. Pode acessar nosso aplicativo exclusivo da Folha para Android e iOS. Enfim, aonde você estiver, a gente vai estar aí junto com você. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma edição do Folha no Ar. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente começa essa edição de hoje com a previsão do tempo, como sempre, né? Estamos no outono brasileiro e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje 32 graus de máxima na previsão, a mínima de 22, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. E o outono está aí, mas o verão não arreda o pé, né? Segue aí calor. Ontem voltou a fazer calor novamente, esquentar um pouco mais, e hoje a previsão de mais um dia quente também aqui na cidade e região. A máxima é de 32, como a gente já falou, né? E a mínima de 22, agora fazendo 23 graus aqui no centro da cidade. Não há previsão de chuva. E nesta segunda-feira temos o prazer, a honra de receber aqui neste Folha no Ar a advogada. Nem tudo é sorte, né? É trabalho, é luta e muita bênção. A advogada previdenciarista, mentora e ex-servidora do INSS por 20 anos. É a pessoa certa no lugar certo para a gente conversar sobre assuntos não tão certos, complicados. Vamos conversar com a doutora Fernanda Heder. Ela está com a gente nesta manhã. E a gente começa o programa falando sobre essa fraude no INSS e de que forma ela afeta os aposentados. Isso que a gente vai pontuar aqui muito. Tem um problema muito sério que acontece no Brasil e isso vem se agravando ao longo dos anos,
que é com o avanço das tecnologias, os aposentados não recebem mais contra-cheque impresso, olerite, como queiram falar tecnicamente, enfim. E quando não recebe, a gente não recebe o impresso, você já tentou acessar? Gente, você vai ao banco, tem uma fila especial para os aposentados, não porque ele precisa ficar naquela fila necessariamente, não, ele pode receber em qualquer caixa. Só que ele não sabe lidar com a tecnologia. Existem programas, e eu já conversei com ONGs aqui, doutora, Brasil Mais Digital, que é uma ONG tocada por empresários, justamente para levar essa coisa de conhecimento tecnológico para todas as cidades, mas sobretudo para os idosos. É um programa gratuito, legal, só que assim, é muito complicado. E isso, assim, não é muita questão só de idoso aposentado, não. Tem gente mais nova também, que até faz questão de não querer conhecer, de não ter acesso, muita tecnologia. O problema é que sem a tecnologia já é difícil. Conhecendo a tecnologia já é difícil. Sem conhecer é mais complicado ainda. Eu tentei pesquisar a minha conta do INSS, não tem desconto, porque eu não sou aposentado, então naturalmente não vai ter desconto. Agora, e eu tive dificuldade para acessar o meu extrato no aplicativo de celular. E olha que, modéstia à parte, até por conta do trabalho, mas porque eu gosto, eu sou 100% digital, tudo meu é digital. Eu viajo sem dinheiro, sem documento, tudo no celular. Se o celular acabar a bateria, eu travo. E assim, você vai pagar um café num lugar qualquer, tá tudo, se tiver o dinheiro trocadinho, beleza. Se não tiver, as pessoas não têm o Pix, pode fazer o Pix, pode pagar no cartão. Para gente que é mais velho um pouquinho, pagar um cafezinho de R$5 no Pix é bem complicado, no cartão, mas é o que tem e é a tecnologia. Então eu fico imaginando como que esses falar o nome esses malandros conseguiram bolar esse plano, primeiro de descontar pouquinho, que não chama atenção, 37, 40, 50 reais. E segundo, justamente baseado nessa falta de conhecimento da tecnologia e do próprio papelzinho também. Como eu disse, o contra-cheque que não chega mais aos aposentados. Vamos falar sobre isso, como que os aposentados podem saber aí se foram lesados, se eles precisam bloquear. O governo parece que já bloqueou, mas vamos saber como é que é o bloqueio dessas cobranças, né, para cessar, para parar esse tipo de cobrança, e também se será devolvido esse dinheiro para os aposentados. Vamos conversar então com a doutora Fernanda Heder já, e no segundo bloco, por isso que a gente colocou só 2 blocos, são 3, mas eu acho que o assunto é tão longo e polêmico que não vai dar para fazer em 3, vamos fazer em 2 blocos este programa de hoje. E aí sim, vamos voltar aqui para o nosso problema local, que é os aposentados da Prev Campos, que foram, por determinação do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e agora com a comunicação do STF, eu quero entender esse trâmite também dessas instâncias com a doutora, sobre a exclusão desses aposentados e pensionistas do sistema previdenciário da prefeitura, no caso de Campos, do Prev Campos. Mas já tem informação que é para todos os trabalhadores seletistas, servidores seletistas que entraram antes de 88, naquela janela que teve ali, indevidamente, como estatutário, e na verdade era só para dar uma espécie de garantia, né? Como é hoje o sistema de aprovação. O servidor público ele tem a garantia, né, de não ser demitido, e era isso só que era para ser. Não toda contribuição ir para o sistema previdenciário municipal e depois ele receber desse sistema. Era só a estabilidade, não as garantias que ele teria a mais. Olha,
Isso complicou tudo. Tem cerca de 1.300 servidores de campos nesse embolo. Vladimir ontem à noite publicou um vídeo, nós vamos reprisá-lo aqui, pelo menos uma parte desse vídeo, e vamos entender, né, como que, se existe alguma pegada, porque está na última instância, é decisão final, não cabe recurso mais. O que fazer nesse caso? Se a prefeitura tiver de devolver todos os servidores para o INSS, alguns casos vão até desaposentar a gente. E vai ter que devolver também o dinheiro que esses servidores contribuíram para a Previdência. Onde vai arrumar esse dinheiro todo? De mais de 30 anos de contribuição. A Prefeitura não tem esse dinheiro, a gente sabe disso. E agora, como é que vai ser? Bom, fique aí antenado. A situação é muito embaraçosa mesmo. Às vezes você pode achar que está embolado, mas é isso, desse jeito mesmo. E a doutora Fernanda Heder vem aqui nesta manhã justamente para desembolar, para clarear nossa mente, nosso conhecimento sobre este caso. Doutora, obrigado pela presença. Já vou trazer o seu bom dia. Deixa rapidamente só passar aqui pelo jornal Folha da Manhã, com as manchetes, e pelo portal folha1.com.br para a gente começar esse bate-papo. Na Folha da Manhã de hoje, Vladimir, a deputado federal, e Rodrigo Bacelar, a governador? É a pergunta que está aqui na capa da Folha. Prefeito deve sair até 4 de abril para vir a deputado ou vice de paz. Bacelar pode vir a governador já sentado na cadeira de Cláudio Castro. E, por fim, Vladimir também pode apoiar Rodrigo com União e PP juntos em federação. Ou seja, vem muita articulação por aí, o tabuleiro da política está movimentado, e aqui o ponto final, você fica por dentro de todas essas movimentações, alguns bastidores, informações lá que o Aloysio Abreu Barbosa vem apurando, vem tendo acesso e coloca ali no ponto final. Campos vive nova onda de insegurança nas ruas. Tradição e devoção em mais uma festa de Nossa Senhora da Penha. Festival promete aquecer mercado gastronômico. Reforma da Prefeitura de Campos é sancionada. Impasse dá lugar a novo avanço da Aldir Blanc. Estrutura da RJ 158 gera queixas de condutores. Ainda, no Folha no Ar de sexta-feira, Caio César vê futuro do Rio entre Paz e Bacelar. Decisão do STF impactará servidores sem concurso. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Funeral do Papa Francisco aconteceu no último sábado. Agora serão 9 dias de luto para, a partir daí, então, a gente ter o início do conclave. No portal folha1.com.br, só para agilizar aqui as manchetes, morre aos 71 anos o antropólogo e advogado Alberto Ferreira Freitas. Familiares e amigos relembram aí a trajetória de Alberto neste domingo. Após perseguição policial, o homem é preso por embriaguez ao volante em Campos. Homem assassinado a tiro em plena luz do dia em Guarulhos. Flamengo domina e goleia o Corinthians pelo Brasileirão. Homem é preso em Guarulhos após invadir casa da ex e roubar celular dela. Missa em homenagem ao Papa Francisco foi celebrada em Campos. Divulgado o resultado preliminar do programa Mais Ciência na Escola. Domingo de clássicos interestaduais no Brasileirão. O Botafogo ganhou do Fluminense. E o Vasco perdeu ontem para quem? Perdeu ontem de novo. Está na rotina nossa, né? Reforma administrativa da Prefeitura aprovada e, após missa e cortejo, o corpo do Papa foi sepultado. Bom, são essas as manchetes que estão, né, no portal folha1.com.br. Doutora Fernanda, que prazer, que satisfação, que honra poder recebê-la aqui neste Folha no Ar. E a gente havia combinado, e eu atrapalhando lá seu descanso, me perdoe por isso, a gente havia combinado uma pauta que era uma pauta muito preciosa e importante, que é essa do INSS, e que afeta
segundo o próprio governo, a própria Polícia Federal, mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos, fraudulentos nas suas contas, num total de mais de 6 bilhões de reais. E do nada, isso combinamos um dia, isso já dá um programa, né? Com tudo isso que a gente comentou aqui, daí do nada, no outro dia, surge a notícia que para nós, da imprensa, ou até mesmo para algumas pessoas, relativamente nova, mas você estava me falando umas datas aqui, isso já vem se arrastando aí há um tempo, que os aposentados da Prefeitura de Campos, no caso, que entraram antes de 88, devem ser excluídos do sistema Previcampos e transferidos para o INSS, e todo o dinheiro contribuído à Prefeitura ser devolvido ao INSS. Aí nós vamos ficar lá a manhã toda conversando. Muito obrigado pela presença sua. Não vou te chamar de senhora não, né? De jeito nenhum. Seja bem-vinda, né, que seja a primeira de muitas vezes aqui na casa. Isso aí. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Folha. Né? A Folha FM é uma rádio que eu já acompanho e ouço há muito tempo também, eu gosto bastante. Então é um prazer muito grande. Falar de previdência social, para mim, tanto para segurados do INSS quanto para servidores públicos, é uma coisa que me motiva muito. Eu falo que eu nunca tive outro trabalho na vida. Eu comecei trabalhando e sempre, minha vida inteira, trabalhei com previdência. Foi meu primeiro emprego, o INSS, né? Eu passei no concurso do INSS, eu tinha 20 anos. Então, foi meu primeiro emprego e é uma coisa que eu não sou uma ex-servidora do INSS que tenha tido qualquer problema, muito pelo contrário. Tenho muita gratidão ao INSS, então é um assunto que eu amo muito. E estamos aqui hoje para poder tratar desses pontos, né? Esclarecer as dúvidas, porque muitas notícias são divulgadas de uma forma, às vezes, até irresponsável. E esse tema de agora, né, do primeiro bloco, é muito importante, Cláudio, porque muitos golpistas já começaram a aplicar golpes nos aposentados e pensionistas em função dessa situação de devolução. Então, é um momento para tirar as dúvidas, para as pessoas não caírem, nesse momento, em outro golpe. Tem né? Não o Brasil, né? O mundo. As coisas estão, assim, se superando, né? Sim. Qual é o golpe? Você pode explicar, por favor. Promessa de devolução, sim, de recuperação do que foi roubado, sim, e aí você está sendo roubado de novo. Sim, sim. Então, esse é um ponto muito, muito difícil, assim. Então, as pessoas, às vezes, na ânsia de ter aquele problema resolvido e pensando, né? Porque o golpista, ele sempre oferece algo a mais. Ele não te oferece só a devolução de 30 e poucos reais ou, né, de um acumulado aí ao longo desse tempo de desconto indevido. Mas ele te oferece um dano moral, alguma outra coisa que você tenha direito. E como que esses golpistas têm acesso aos dados de contato desses beneficiários, desses aposentados, desses pensionistas, que é uma outra falha gravíssima do INSS, que é a divulgação dessas listas de contatos. Como é que essas pessoas têm acesso ao telefone de um aposentado? Como? Quem divulga isso? Quem que divulga isso, meu pai? Então esse é um outro problema muito sério que não é de hoje. Eu não sei se você já esteve em contato com algum aposentado que te deu a seguinte informação: olha, minha aposentadoria saiu hoje e no final da tarde um banco, uma financeira, me ligou oferecendo um empréstimo. Como que eles ficaram sabendo disso? Se não é o banco que a pessoa recebe a aposentadoria, outro não pode ter essa informação. Então, esse é um outro problema, um outro calcanhar de Aquiles dentro do INSS, que eu acredito que em algum momento isso vai aparecer também. Porque essas listas, sim, elas são vendidas, né? São vendidas, Primeiro, te parabenizar, naturalmente, pela sua carreira no INSS. Eu me lembro de ouvir falar de você na época em que tivemos o prazer de ter aqui como colaborador, como parceiro da gente, da antiga Continental, que dá a origem aqui à Folha FM, essa migração de AM para FM, o Ari Paulo. Uhum. E o Ari era querido, né? um querido, uma figura extraordinária.
E assim, toda sexta-feira a gente criou, porque dava muita audiência, e se criar hoje dá muita audiência, que assim, o Ari vinha para fazer 20 minutos de programa. Sim, eu me recordo disso. Você lembra disso? Sim. Ele saía daqui meio-dia, chegava 10 horas, saía meio-dia, porque assim, existem as regras básicas para aposentar, mas cada caso é um caso. Sim. Que coisa louca isso, né? Que coisa impressionante essa riqueza de informação que tem o sistema previdenciário. E não é só brasileiro, mas o que a gente conhece é esse brasileiro. Então, assim, o Ari usava você também como referência naquele tempo, e é muito bom. Doutora Fernanda, o que aconteceu nesse caso para que... Porque eu queria entender o golpe, como que foi o golpe. Você já fala sobre a lista, que é vendida, né? A gente tem uma ideia. Agora, hoje está tudo tão complicado, igual essas farmácias aí, eles têm o CPF da gente, porque senão um xarope de 12 custa 40. Aí você não vai dar o CPF? Claro que vai. Triplica o valor de certos medicamentos. Mas onde foi a falha? O que aconteceu para que o INSS permitisse esse golpe? Porque são descontos promovidos por associações, por sindicatos. Eu não teria que assinar um documento? Sim. Como é que foi esse... Só para a gente entender essa estrutura. Sim. Então, vamos lá. Na verdade, o desconto em si, ele não é irregular. O INSS ele faz acordos de cooperação técnica com sindicatos e associações de classe. Isso não é de hoje, isso é de muitos anos. Então, existem alguns sindicatos, associações de classes que representam os direitos desses aposentados e pensionistas que defendem essas pessoas perante o INSS. Deveria ser assim, tá? Então, se esse desconto ele é autorizado pelo beneficiário, ele não é irregular. A irregularidade está nos descontos. Eles começaram a aparecer para toda e qualquer pessoa que tem uma aposentadoria ou uma pensão por morte no INSS, sem nenhuma autorização. Então, essa é a grande questão. Todos os aposentados e pensionistas da minha família passaram a ter esses descontos. Isso foi uma coisa que eu comecei a acompanhar de perto. Isso não foi agora, esse ano, não. Isso vem de 2022, 2023. E a sensação que eu tenho, Cláudia, é que isso começou... Foi um grande projeto de corrupção aí, que começou devagarzinho. Então, há 2 anos atrás, a gente não ouvia tantas reclamações como a gente escuta hoje. Então, eles começaram a colocando ali devagarzinho esses descontos. E como são descontos baixinhos, às vezes a pessoa já está ali, conforme eu tinha falado com você, com um monte de empréstimo. O aposentado já está pagando alguns empréstimos ali na aposentadoria dele ou na própria pensão, e ele não percebe que tem mais um desconto de 30 e poucos reais, 40 e poucos reais. Ele não sente esse dinheiro saindo ali. E aí isso vai passando, isso fica durante muito tempo. A maioria das pessoas que buscaram um auxílio nosso no escritório ou dos meus próprios parentes não percebiam muito esse desconto. Um ou outro falou, mas começou a vir 50 reais a menos. Você imagina... Todo mês, em centenas de milhares de benefícios, algumas associações retirando aí 50, 60 reais. Todo mês. O tamanho do volume de dinheiro, né, envolvido nisso. E a gente teve agora uma operação da Polícia Federal, que é a Operação Sem Desconto, que já apurou, ou está apurando, né, indiciaram alguns servidores do INSS. Inclusive o próprio presidente do INSS, o doutor Alessandro Stefanuto, que é um servidor de carreira, é um procurador federal. Então, foi afastado do cargo, né, por suspeita de estar envolvido nesse esquema de fraude. E é um esquema que hoje já está em mais de 6 bilhões de reais. Porque parece o crime perfeito. Você pega ali e vai descontando um pouquinho de todo mundo. Não é isso. Parece o que você falou tudo. Eu estava sem esse adjetivo, sem essa qualificação para o crime. Ele parece, Pedro, porque para mim tinha sido assim, um crime perfeito. Mas ele só parece. E assim, não, é o que eu digo, não é de agora. Isso não é de agora. Porque estourou essa operação da Polícia Federal, isso veio para a mídia. E as pessoas passaram a ter notícia disso. Mas eu que lido com isso diariamente há muito tempo... No escritório mesmo, a gente tem muitos processos de aposentados buscando a reparação desses descontos.
Então, processos de 2023, por exemplo, né? Só que agora a coisa tomou uma proporção muito maior. E fica aí o alerta, porque as pessoas foram condicionadas a acreditar muito na regularidade, na transparência e na segurança das instituições públicas. E não é bem assim, porque as instituições são conduzidas por pessoas, né? Então, você precisa efetivamente consultar o extrato de pagamento do seu benefício. Precisa ver se não está entrando algum desconto indevido ali. Tem esses cartõezinhos que as pessoas recebem em casa de banco, de empréstimo consignado, a pessoa nunca desbloqueou esse cartão, nunca usou, e lá no extrato de pagamento vai aparecer um desconto com uma sigla de RMC ou RCC. Você está pagando mais um dinheirinho para aquele banco e nunca usou aquele cartão, nunca pegou dinheiro nenhum. Então, consultem os extratos de pagamento. Você falou uma coisa importante, né? É difícil o acesso ao meu INSS. Primeiro porque alguns extratos ali ficam bem escondidinhos, eles não estão logo ali de cara, né? Depois porque analisar aquele extrato também é complicado para quem não entende disso. Tem várias siglas, tem vários indicadores. Essas siglas são covardia, gente. Me perdoe se eu estou errado. É uma coisa que parece que é feita para você não entender. Né? Tipo conta de luz, né? Ninguém consegue entender aquelas contas de luz. Eu faço, Cláudio, eu tenho um trabalho de mentoria para advogados que querem aprender a trabalhar com direito previdenciário, né? Esse é um outro enfoque do meu trabalho. E para os próprios advogados é difícil entender. Quem não está dentro desse universo previdenciário tem muita dificuldade. E são situações que às vezes você pega uma sigla que tem um nome lá no seu extrato que você não entende o que é, e aquilo te tira um pedaço importante do valor da sua aposentadoria na hora que o INSS vai calcular. Então, hoje é fundamental entender, acompanhar, fiscalizar, porque senão você vai realmente ter um prejuízo muito grande no futuro. Vamos lá, vamos às perguntas para depois a gente pode falar sobre essa mentoria também. Vamos até te montar uma pauta sobre isso sem problema. Vou te convidar mais vezes, vou te perturbar mais. Mas assim, para os aposentados, porque tem gente que foi lesada, mas nem sabe ainda que foi lesada, nem imagina que está sendo. Até porque tem gente que são mais de 6 milhões de contas. Sim. Segundo a Polícia Federal, 6 bilhões de reais, 6 milhões, é aquilo que você falou, muito dinheiro, 6 milhões de pessoas, que deve aumentar, talvez, ou não, a Polícia Federal está apurando, e segundo as informações sobre a questão de data, a Controladoria Geral da União publicou que desde 2019 teria começado esse tipo de golpe. Sim. Entre 2019 e 2024. E o seguinte, esses desvios, eles chegaram a falsificar inclusive assinaturas dos beneficiários. Sim. Então, assim, é muita coisa, porque a gente tem que te perguntar. O governo anuncia que vai elaborar um plano aqui para devolver. Vamos começar do princípio. Isso vai ser complicado. Com certeza. Está mais complicado que a prefeitura ter que devolver dinheiro para o INSS. Vamos lá, mas esse é outro bloco que a gente fala sobre campos. O primeiro passo que o aposentado tem que dar agora para saber se foi lesado ou não. Onde ele deve ir, o que ele deve fazer. Sim, então, primeiro passo. Esse aposentado, esse pensionista, precisa acessar o extrato de pagamento do benefício. Esse extrato ele está disponível no aplicativo do Meu INSS. E se essa pessoa tem dificuldade de acessar o aplicativo, de buscar esse extrato, o nome do extrato é extrato de pagamento de benefício. Então você entrou lá no aplicativo do Meu INSS com a senha do Gov, CPF, senha do Gov, você vai buscar lá dentro do aplicativo do INSS o extrato de pagamento de benefício e vai ver se tem algum desconto ali de entidade, associação de classe, algum desconto que você não autorizou, que você não reconhece. Não consigo acessar. A gente tem que pensar também que tem muito aposentado rural na Previdência. Pessoal que mora na área rural que não tem nem acesso à internet. Então, não tenho acesso a isso, não sei fazer. O que eu posso fazer? Liga para o 135. Então, liga para o 135.
se identifica e pede para que seja verificado se você tem ou não esse desconto. Tá? É uma forma mais acessível de fazer. O que aconteceu na semana passada? E como eu tenho esse tempo todo de trabalho no INSS, quando eu vi essa notícia, e meu marido também foi servidor do INSS, a gente estava viajando, então quando a gente viu essa notícia na televisão, olhamos um para o outro e falamos assim, amanhã o INSS está lotado. Porque as pessoas correm para o INSS para buscar essa informação. Tem esse desconto, como é que eu faço para receber esse dinheiro de volta? Então, não há necessidade de ir ao INSS. Então, até para cortar, para estancar essa busca, essa corrida para a agência do INSS, o governo já informou que já suspendeu todos os descontos. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Todos os descontos, inclusive esses acordos de cooperação técnica do governo com essas entidades, eles foram suspensos. Os chamados, os legais, os descontos corretos, foram suspensos também. Todos suspensos, não tem mais desconto nenhum. Daqui para frente não terão descontos, né? Mas o governo também já disse que não tem nesse momento, apesar de ter dito que vai devolver, não tem nesse momento como saber quais descontos foram legais e quais descontos foram ilegais. Eles não têm como saber isso. Não existe esse controle. É por isso que eu falei há uns minutos atrás, que era um crime que parecia ser perfeito. Né? Porque o governo não tem como. Quem que autorizou? Quem não autorizou? Que assinatura que foi regular? Que assinatura que foi fraudada? Você fazer uma verificação de 100 assinaturas é uma coisa. De 1.000 assinaturas, uma coisa. De 10 mil assinaturas, mas de 6 milhões de assinaturas. Não tem como. É uma coisa... Então, assim, esse é o primeiro passo, saber se você se encaixa ou não nessa situação. Não me encaixo, fica tranquilo, tá tudo certo, vida que segue. O que eu sugiro fazer se você não tem nenhum desconto? Dentro do aplicativo do INSS, lá do meu INSS, e aí o aposentado, ele vai... Né, às vezes tem um neto, tem um filho que tem mais acesso à tecnologia e vai pedir auxílio para fazer isso. Porque dentro do aplicativo tem como você bloquear o seu benefício para desconto, tanto de empréstimo quanto de mensalidade associativa. Se você faz esse bloqueio, ninguém vai conseguir colocar daqui para frente, futuramente, nenhum outro desconto. Independente de governo ter bloqueado... Se você tem um benefício, você pode solicitar o bloqueio. Essa possibilidade, ela está lá dentro do aplicativo do meu INSS. Então, o governo bloqueou. Mas será que bloqueou o seu? Se você não tem desconto, será que o seu também está bloqueado, seu benefício? Então vai lá e bloqueia. Solicita esse bloqueio. Quem já tem desconto? Não, vi lá que teve um desconto. O governo já disse que vai fazer a devolução dessas mensalidades que foram descontadas indevidamente. Mas que isso vai ser através de um plano que vai ser elaborado. Me parece que o último desconto de abril vem na folha de maio. Isso foi divulgado pelo governo. O último desconto de abril eles vão devolver na folha de maio. Mas tem gente que vem descontando, como você disse, desde 2019. E tem um montante a restituir, né? Então, do ponto de vista administrativo, para quem vem sofrendo esses descontos irregulares, em algum momento, o que se espera é que o governo faça a devolução desses descontos. A gente não sabe quando vai acontecer. Do ponto de vista judicial, Cláudio, o que tem acontecido é o seguinte: os juízes... na grande maioria, né, dos casos e dos processos, eles têm entendido que esse desconto essa devolução deve ser feita em dobro e têm condenado essas entidades a pagar uma indenização por danos morais a esses aposentados e pensionistas. Porque essa é uma verba, gente, de natureza alimentar. A pessoa tem aquele benefício para alimentação, para suporte das necessidades básicas da vida. Então, tirar R$50 de quem ganha um salário mínimo é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, no judiciário, a gente tem tido resultados até mais interessantes, porque você tem uma compensação também pelos danos morais sofridos. Então, Você já porque é o que você falou, isso não é de agora, isso já vem acontecendo. E como você não só é previdenciarista, mas 20 anos servidora do INSS, conhece todos os caminhos. Você já moveu alguma ação anteriormente e chegou a vencer, nesse caso, do INSS por descontos indevidos? Sim. Eu fiz uma conta aqui, desculpa, perdão, antes de você começar a responder,
De 2019 a 2024, são 6 anos, que conta 2019. Se descontou R$50 por mês, dá R$600 por ano. Vezes 6 anos, R$3.600 de uma conta de um aposentado. Sim. É muito dinheiro. Sim. Na prática, foi o que eu te disse, assim, a gente tem casos de sucesso no escritório e o judiciário tem tido esse olhar para que essa condenação ela tenha um caráter efetivamente punitivo e educativo, para que isso não continue acontecendo. Então, assim, a gente tem indenizações por danos morais que giram em torno de R$5.000. É uma base que os aposentados têm conseguido nos processos judiciais. E essa devolução que o governo diz que vai fazer de forma simples, o judiciário tem reconhecido em dobro. Então, se você teve lá R$3.000 de desconto, você vai receber 6. E atualizado monetariamente, com juros. Então, existe sim o caminho do judiciário para obter uma reparação mais justa, mais favorável, tá? Porque o INSS não vai pagar indenização por danos morais para ninguém. E nem vai devolver nada em dobro, isso é fato. Sim. Né? Vou pegar essa câmerazinha aqui, eu vou tentar mostrar, deixa eu ver se ela vem até aqui, porque é de cabo, né? Beto, vê se você corta para ela aqui, dona da Atena, ó, olha lá, a página do INSS, do meu INSS. Sim. Quando você abre, aparece aqui, ó, novo pedido, extrato de contribuições CNIS, simular aposentadoria, meu sonho, benefício por incapacidade, extratos e comprovantes. Aonde que eu vou aqui que se não está o tal do extrato de pagamento? De pagamento de contribuição, não é isso? Você vai clicar em extratos e comprovantes. Extratos e comprovantes. Vamos fazer junto aqui, pode ser? Claro. Vamos lá. É porque você não tem um benefício, né? Eu não tenho. Não sou aposentado ainda, infelizmente. Mas o caminho é esse aí. Você vai em extratos e comprovantes. Vamos lá, gente, ó, só pra gente comprovar. Eu tô aqui em meu INSS, ó, tá aqui, ó. Isso, acessou com a senha do Gov. O login aqui, ó, tá aqui. A câmera que não tá ajudando muito. Ó, aí vem, acessei com a senha do Gov, tá aqui meu Gov, ó, CN, Cláudio Nogueira. Extratos e comprovantes? Isso. Vamos lá então, só pra gente fazer junto aqui. Eu não sou, hein, gente? Extratos, comprovantes, outro. Tá vendo como é que extratos. Não é? Aí você clica. Não é uma, ainda. Não é intuitivo. Não é uma coisinha simples. Desculpa, peraí, que agora piorou aqui. Peraí. Aí. Beto, acho que aquela outra câmera ali deve ser melhor. Talvez ela venha mais aqui. Mas vamos lá. Extratos. Isso. Eu vou em extratos. Bom. Extrato de contribuições. CNIS. Não. Olha só, extrato de informação de benefício. Você vai na última opção. Extrato de pagamento de benefício. Está aqui, ó, última opção. Valeu, Beto, obrigado. Está aqui, ó. Não é um negócio. No meu caso, eu não tenho, porque eu não sou aposentado. Se você tivesse, aí é mais complicado ainda, porque ele vai aparecer. Vai aparecer lá, né, o extrato. A gente tem uma sigla que a gente chama de SCRE, o extrato de crédito do benefício. Ele vai aparecer o último mês. Mas você tem como fazer um filtro para buscar mês a mês dos últimos 5 anos, por exemplo, ou desde a data do primeiro pagamento do benefício. Quem tem benefício concedido consegue fazer isso. Busca desde lá, mas ele também não aparece ali de primeira mão. Fácil, simplesinho, não. Não é tão simples assim. É por isso que muitas pessoas, né, muitos aposentados e pensionistas, não descobrem nada disso e desistem. Deixa isso para lá. Tô falando no meu caso aqui, aí chegou nesse ponto aqui, aí eu fui entender depois que eu não tenho desconto nenhum, mas porque eu não sou aposentado, mas eu tenho a minha contribuição. Aí eu fui lá em contribuição do CNIS, aí achei. Sim. Tudo então, bem. Vou te falar da prática, né? O que acontece muitas das vezes? Esse aposentado e pensionista não tem nem a senha do Gov. Ele nunca acessou isso. Então, ele não tem nem como entrar no aplicativo. Então, vamos lá. Essa é uma senha que você consegue solicitar no INSS. Não tenho a senha do Gov. Ou alguém fez essa senha em algum momento para mim, para pedir o benefício, e essa senha foi violada, essa pessoa nunca me passou a senha. Tem muita gente que vai pedir
a Lan House para fazer um pedido de benefício de aposentadoria. Aquela pessoa da Lan House cria aquela senha ali, a pessoa não tem nem acesso a isso. Então, você tem como ir ao INSS e solicitar uma nova senha. Esse é um atendimento que o INSS faz espontaneamente. Então, você chega lá e fala, eu quero uma nova senha para acessar o meu INSS. Eles vão te dar ali uma senhazinha provisória. Essa senha precisa ser trocada num período de 24 horas. Tá? Então, eles não vão trocar a senha para você. Você vai pegar aquele papelzinho com a senha provisória, vai ter que entrar no aplicativo do INSS e trocar essa senha. Perfeito, informações valiosas. Isso é feito de boa vontade, que você quer dizer. Não é um serviço que o servidor do INSS tem. Não, ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer? Sim, sim. Ah, tá. Sim, tá. você chega lá no atendimento. Ah, sim. Existe um atendimento que não é específico. criação do GovBR. Não, é uma senha para acessar. Que vai servir para o GovBR, porque a senha é única. Ah, mas dentro do INSS você consegue fazer a troca dessa senha. Ah, entendi. Tá? Bom, nesse caso agora, então, o primeiro passo é isso, buscar as informações dentro do... Agora vai sair o extratozinho, que você consegue tirar o extrato ali no caixa eletrônico também, não consegue? Sim, no banco, né? No banco? Sim, também. Também. Quando você recebe ou quando você quiser, você pode pedir a pessoa ali para tirar um extrato até maior, com mais, acho que com mais tempo, né? Com mais... Sim, consegue. Uma sugestão nossa, você me corrige se eu estiver errado, por favor. Sim, se a pessoa tiver dificuldade de conseguir isso, né, no próprio... Porque a gente está falando de pessoas, né, dentro de um universo do Brasil, tem o Nordeste do Brasil, que tem uma quantidade absurda de trabalhadores rurais aposentados que não tem acesso ao aplicativo. É porque do aplicativo você está em casa à noite, saiu essa notícia, você entra aqui, olha e vê, será que meu benefício está incluído nisso? Já vou bloquear. Então, hoje a gente tem essa facilidade. Mas eu entendo que essa é uma ferramenta para a próxima geração. Não é para estes aposentados e pensionistas. A grande maioria deles não tem familiaridade nenhuma com essa tecnologia, né? Ó, tem várias perguntas aqui. Gente, e tem que ter muito cuidado, Cláudio, em função das fraudes também. Então, cuidado com a pessoa para quem você entrega a sua senha do Gov. A senha do Gov hoje, dependendo do seu nível de acesso, você pode assinar documentos. Procuração, né? Dando plenos poderes para todo tipo de situação. Então, às vezes, na ânsia de tentar resolver o problema, você busca alguém, eu tenho aqui, fulano ali da casa X está fazendo isso, ele entra lá e resolve o problema. E aí você vai entregando a sua senha do Gov para que essas pessoas elas tomem essa providência para te ajudar e daqui a pouco você tem um problema 10 vezes maior. Você falou um negócio interessante. O meu acesso é ouro, porque você vai incluindo documentos, né? E aí, por fim, você acessa com o banco, ele te dá a categoria que tem bronze, prata e ouro. Isso aí. Nessa senha do GovBR. Isso é um negócio muito importante que você falou. Sério. Muito sério. Senha nenhuma se passa para ninguém. Né? Mas... Nesse caso, o aposentado fica muito suscetível por conta dessa questão da tecnologia. Quando você passa uma senha do GovBR como essa, no meu caso, um exemplo, a minha é ouro. Porque eu lido com Ministério das Comunicações, a Anatel, tem que estar sempre assinando. Hoje cedo eu estava pesquisando um diário oficial da Anatel, aí você entra lá, você tem uns acessos mais fáceis. Cara, assim, como é que eu vou te explicar? Você assina documento. Sim, você pode assinar uma procuração digitalmente. E ela tem validade a nível nacional, normal, em qualquer esfera. Normal. Judicial, administrativa, em cartório. E aí já era. Aí não tem. Aí o golpe foi perfeito. Aí esquece. Se pegou a sua senha, pelo amor de Deus. As pessoas. Hoje, nem tanto, a gente não vai mais muito a banco. Pelo menos assim, no meu caso. A gente faz tudo pelo aplicativo. Sim. Mas quando a gente vai ao banco, sempre tem uma pessoa, você pode me ajudar aqui? Eu não posso não, senhora. Sim, porque aí está você sendo filmado ali, né? Você está entendendo? Não, eu parei de ajudar com o coração partido, porque eu gosto, faz parte, a gente... Essa coisa, dessa cristandade nossa, ocidental, a gente... Enfim... mas eu parei, parei um bocadinho, vamos chamar o guarda ali, chamar uma pessoa aqui para orientar e ver que caminho, ou se a pessoa entra. Não, eu só quero sacar um dinheiro. Eu falei, gente, é tudo. Sim. Então,
tem que ter muito cuidado, muita atenção. O Maurício Batista está falando um assunto que a gente já falou, essas assinaturas dos aposentados nas associações é conferida junto ao servidor do INSS? Junto ao servidor que está ali atendendo, no atendimento, não. Existe, sim, porque, na verdade, essa assinatura ela tem que ser feita por biometria. Desde o ano passado, né, em função do crescimento dessas fraudes, houve aí essa necessidade de que essas assinaturas fossem feitas todas por biometria. Então, na verdade, elas deveriam ser feitas por biometria. E aí... a gente estava falando em casa esses dias, né? Quando vem o governo com uma tecnologia, o bandido, ele já sabe como desconstituir aquilo, né? Um exemplo bobo, a tal da tornozeleira eletrônica. Não sei se vocês acompanharam nos jornais como que os bandidos eles fazem para burlar aquela questão da tornozeleira. Não vi. Vem o governo com uma tecnologia, o bandido já sabe como já desliga, bicho, mexe na... É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Mas, assim, eu fiz um amigo meu fez uma conta para mim, Nogueira, quantas horas você trabalha por dia? Eu falei, umas 12, 14 horas tem dia. Não, o tempo todo. Acordo 4 da manhã, vou embora. Ele falou, quantas horas você acha que os bandidos trabalharam ontem? Eu falei assim, umas 2 horas, 3 horas. Ele falou, e olha lá, porque foi a hora que ele foi roubar, ou foi a hora que ele foi... As outras horas... Ele falou, eles trabalham mais que a gente, só que ele trabalha para o mal. Ele passa o tempo todo pensando em como ele vai dar golpe, de que forma ele vai dar golpe. Tem tutorial, tem mentoria para golpe. Sim. Você viu aquilo? Sim. Os caras dando aula e vem gente do Brasil inteiro, no caso foi São Paulo, o cara dando mentoria ali, dando... Meu Deus do céu. Não, e está cada vez pior. A gente enfrenta um desafio diário, e não só eu. Todos os advogados têm enfrentado isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar no golpe do falso advogado. Que é o seguinte, os processos judiciais, em regra, eles são todos abertos, públicos. Se você ingressa com uma ação judicial, a sua ação, se ela não for uma ação protegida por sigilo de justiça, e tem alguns casos para isso, qualquer pessoa tem acesso ao seu processo. Não é o seu advogado que abre o seu processo, o próprio sistema da justiça permite isso. E aí, golpistas, que com certeza têm ali advogados que participam disso, eles entram em contato com essas pessoas que têm processos judiciais, né, com seu escritório, se fazendo passar por você, pegam a sua foto, isso acontece muito comigo no escritório. Então, o pessoal joga meu nome no Google, tem um monte de foto minha lá. Sim. Eles pegam uma foto minha, pegam um chip de celular, às vezes em nome de uma pessoa falecida, colocam ali a minha foto e começam a fazer contato com os clientes, botam o número do seu processo, qual é o objeto da ação, dizendo que o valor já está disponível para pagamento. Às vezes colocam um link ali que é para você entrar, porque vai ter uma audiência naquele momento com o juiz. A pessoa clica ali, começa a seguir as orientações, aquele golpista do lado de lá entra na sua conta e tira todo o dinheiro que tem na sua conta. Então, isso tem acontecido demais. O golpe, ele está cada vez mais tecnológico e mais inteligente, digamos assim, no Brasil, né? Um simples, tecnicamente falando, e que, assim, se você não estiver atento, te derruba. E acontece muito comigo. Toda hora liga aquele telefone. Aliás, o G1 está fazendo hoje fez outro fantástico, fez também. Por que aqueles telefones ficam mudos? Aquilo é teste, aquilo é bot, né? Robô. Mas tem uns que... E é muito, o dia inteiro. Uma gravação muito parecida com a real. Somos do Nubank. Não tem conta no Nubank? Vamos que tem uma conta que eu tenho. Vai lá. Banco do Brasil, Central de Atendimento do Banco do Brasil, de Relacionamento do Banco do Brasil, tem uma compra no valor de R$ 1.200 sendo feita. Caso seja você, digite 1. Não sendo você, digite 2. Ou seja, por impulso de defesa nosso mesmo, osmose, né? Você vai ali, quer clicar no 2, não sou eu. Clicou no 1 ou no 2, está clicando na mesma função, que é desbloquear o seu aparelho para o bandido ter acesso, e aí rouba seu WhatsApp, faz uma lenha. Então, desliga a ligação imediatamente.
desliga imediatamente. E quando você compra uma coisa de verdade com valor maior, o cartão às vezes liga para confirmar. Aí você não sabe se é verdade, se não é. A gente tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, eu acho que aí, baseado no que você está falando e nas informações que a gente tem, precisa o quê? Desconfie de tudo. Na dúvida, não faça, não forneça nenhuma informação. Você sabe o telefone do escritório, por exemplo, que te atende. Não é aquele número de contato. Não prossiga com nenhuma informação, não mande dinheiro para ninguém, porque, infelizmente, né, o aposentado e pensionista, ele virou alvo. Ele virou alvo no Brasil de fraude, de todo tipo de situação. E hoje as milícias, né, elas estão muito mais digitais. Eu já diminuí. Desliga aí, Beto. De sinusite. Desliga aí um pouquinho, Beto, para ele dar um... Não, mas tá tranquilo. Tá bom, aumenta então um pouquinho. Não se preocupa, não. 27. É porque eu tô com um pouquinho de sinusite. Não, se deixar a gente fica aqui igual centro cirúrgico. Vamos fazer o seguinte, são 7h54. Eu preciso fazer um intervalo, doutora Fernanda. E aí a gente vira a chave para Campos, que vai dar uma pegada boa aí. Vamos precisar de bastante tempo para a gente entender esse processo também. Sim. Que envolve, que aí assim, pelo que a gente está apurando aqui, é o Brasil inteiro. Minha irmã lá em Italva tá ligada, ela falou, Cláudio, o que aconteceu? Me ajuda aí. Eu falei, calma. Ela entrou, Italva se emancipou em 86, ela entrou em 87, aquele período. Enfim, vamos precisar de tempo para explicar um pouco isso, e a gente volta logo a seguir. Então tem o vídeo do Vladimir que postou ontem, a gente vai tentar reproduzir pelo menos uma parte ali, e se isso tem reversão ou não, porque se de fato foi batido o martelo e não tiver como, quebra tudo, para tudo, vai ser uma doideira. São 7h55. Teve um comentário aqui no YouTube, tem vários aqui no Face, o Maurício eu já fiz, o pessoal também acessando aqui no Instagram, e a Tereza Cristina de Oliveira. A doutora Fernanda é muito competente. É assim, Tereza, eu não conhecia pessoalmente, mas já através do Ari Paulo, nosso saudoso Ari Paulo, e até a minha esposa Simone falou, você vai convidar a Fernanda? Eu falei, vou tentar. Então nós conseguimos, ela está aqui prestando esse excelente serviço para a gente nesta manhã de segunda-feira. São 7h56. Pausa rápida, próximo bloco vamos falar de Campos, Prev Campos, exclusão dos servidores aposentados e pensionistas da Prev Campos. O que vai acontecer com esse pessoal? São 1.200, ontem eu falei com o diretor, o presidente lá do Prev Campos, ele falou 1.200 mais 100 que vão se aposentar agora. Então já tem cerca de 1.300 que pode ser seriamente comprometido com essa mudança imposta aí pela Justiça. Sim. 7h57, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos de Combustíveis. Vamos ao intervalo, a gente volta já. E tem aquela dica agora da Nauta XP, para você conferir aí o melhor investimento, a melhor opção com rendimento e com toda a garantia da equipe da Nauta XP.